A paz, irmãos. Graças a Deus que tem sido bom conosco e tem nos trazido aqui hoje, né? Pensa num dia difícil para chegar, foi hoje. Mas o Senhor é bom e nós estamos aqui, né? Eu queria começar lendo com vocês um versículo que está... Não é aqui. No livro de Josué 24:15. Josué 24:15 diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos numa sequência aí falando de Ruth. Aqui não necessariamente está falando de Ruth, né? Está falando aqui de Josué com o povo na saída do Egito. Aí, quando ele deu sequência ao legado de Moisés, os irmãos estão lendo aí junto com a gente, né? Josué passou por essa parte e vocês sabem do que eu estou falando. Mas aqui também fala de escolha, né? Fala de escolha, assim como aconteceu com Ruth. Eu queria fazer um review com vocês de tudo que foi falado sobre Ruth, em poucas palavras. Ruth, uma mulher moabita, que casou com o filho de Noemi e Elimeleque, que vieram de Judá, porque Judá estava numa situação difícil. A Bíblia começa dizendo, lá no livro de Ruth, que na época que governava juízes, né? E aconteceu que aquela terra começou a ter escassez de pão. Ironicamente, Judá significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Eles viviam um ciclo vicioso, não muito diferente. Sempre que eu prego sobre o pessoal do Velho Testamento, eu sempre me vem à memória que não é muito diferente dos dias de hoje. Por quê? Eles viviam num ciclo vicioso. Quem governava eram os juízes. Mas o que acontecia? Aquele povo, eles tinham um direcionamento, eles tinham uma lei. Então, eles já sabiam que não podia servir a outros deuses. Eles já sabiam tudo que Deus queria deles. Inclusive, muita coisa que Deus fez, muitos sinais, milagres e maravilhas no meio deles. E eles pecavam, se misturavam com outros povos, adoravam outros deuses, e Deus ficava indignado e mandava castigo, doença, escassez de alimento, ou eles entravam em guerra. Não vejo nada de diferente dos dias de hoje. E eu vejo alguém dizendo assim, se Deus fosse bom... Rapaz, se Deus não fosse bom, não quero nem te contar. Então, Deus mandava um juiz que julgava o povo, que redirecionava o povo, aí o povo se arrependia e o pessoal era abençoado novamente. Uma dessas vezes que eles estavam em escassez de pão, saiu de lá Elimeleque e sua família foi habitar em Moabe, uma terra que estava prosperando. E lá eles ficaram por um bom tempo e morreu Elimeleque e os seus 2 filhos. Né? Primeiro morreu Elimeleque. Depois disso, casou os 2 filhos dele com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Ok, tudo certo até aqui, nada de novidade. Porém, lembrando que eram 2 mulheres estrangeiras. Mas, ao perder o marido, Noemi já não ficou muito bem, mas ainda tinha os 2 filhos. Aí os 2 filhos dela morrem e ela fica só com as noras. Aí não é uma boa situação para ninguém, ainda mais naquela época que as mulheres
O futuro delas estava mais ligado, né, à proteção do homem e a ela ter filhos, gerar filhos. E ela gerou 2 filhos e os 2 morreram. Ela não tinha mais a quem se apegar, né? Ela não tinha mais recurso. Ela veio para cá para ter recurso, veio para Moab para ter recurso e agora se vai toda a esperança de Noemi. Bom, só que lhe restou 2 noras. E dentro daquele contexto, uma vez casada, ela trocava totalmente de família. Como diz no inglês, nora é filha segundo a lei. E era bem isso que acontecia naquele tempo, filha segundo a lei. Ela era adotada pelaquela família e agora aquela família era responsável por aquela nora. Né? Só isso que é um pouquinho diferente da gente, porque a nossa cultura é bem diferente disso. E eles assumiam, então eles eram responsáveis pela saúde, pelo cuidado, pelo zelo, pelo bem-estar, por tudo. E Noemi ficou com essas 2 filhas, segundo a lei, só que não tinha recurso. Então ela ouviu dizer que lá na terra de onde ela veio, Judá, o Senhor já tinha abençoado o seu povo e já tinha mantimento. Então ela falou, vou voltar para casa, o que eu estou fazendo numa terra estrangeira, sem filho, sem marido, sem ninguém. Então ela começou a fazer o percurso de volta. Quando ela começou a fazer o percurso de volta, chega no tema da nossa pregação, que é bifurcação. E ela começou a fazer o caminho de volta, como já foi explicado aqui, com as 2 noras. Mas no caminho, ela cheia de amargura, toda triste, né, preocupada, não sabia o que esperava ela, porque ela já estava só do tempo que ela casou os filhos, ela ficou 10 anos. Detalhe, os filhos não geraram netos. Isso também era um grande problema, não tinha outros filhos. E ela está voltando com as 2 noras. Na metade do caminho, começou aí o problema, a bifurcação. Então, a gente vai ver aqui 2 mulheres que estavam seguindo a sogra. O que é uma bifurcação? A bifurcação nós temos um caminho reto e lá na frente ele se divide em 2. Nesse sentido. E você vai ter que escolher, vou nesse ou vou nesse. E o que aconteceu? A bifurcação na vida de Orfa e Ruth era exatamente isso. Voltar com a sogra ou não. Então, essa sogra cheia de amargura, infeliz, que ela até disse que não era, quando ela chega lá na cidade dela, ela disse que não é mais para chamar ela pelo nome dela, era para chamar ela de Mara, que agora ela era uma pessoa amarga, ainda culpou Deus da situação dela, né? Em momento nenhum a Bíblia diz que foi Deus que deu problema para ela, diferente de Jó, que fica bem claro que foi Deus que fez Jó passar por tudo aquilo. Mas, ali no caminho, ela dá um conselho para suas noras. Olha, minha filha, é o seguinte. O que é que eu estou fazendo com vocês? Estou levando vocês aqui para terra estranha, diferente de vocês. Eu não tenho mais nada para dar para vocês. Se eu tivesse outro filho para casar com vocês, como era o costume, né, o cunhado casava com uma mulher desprotegida, tamanha era a responsabilidade, aí tudo bem, mas eu não tenho idade mais nem para gerar filho. E ainda que tivesse, até crescer, não ia dar certo. Então, faz o seguinte, volta para a família de vocês. Fica com os costumes que você já tem, com Deus, os deuses que você já serve, e fica tudo certo. Pelo menos comida vocês vão ter proteção. Eu sou apenas uma idosa. Estou levando vocês aí para um caminho que eu não sei o que vai acontecer. E as 2 choraram muito e insistiram para não voltar. Mas ela continuou falando, não, vocês precisam voltar. E neste momento, Orfa pensa o seguinte, vou voltar para minha família. Ela tem razão, eu amo muito a minha sogra, eu não queria voltar, mas ela tem razão. E eu confesso a vocês que eu também voltaria, tá? Eu não ia com a minha sogra. E olha que eu amo muito a minha sogra, uma das pessoas mais excelentes que eu conheço. Mas imagina, ela não tem filho, meu marido morreu, ela não tem nada, ela não tem recursos, e ela quer me levar para a terra que ela nasceu,
Nesse caso, tudo bem, porque é a mesma terra que eu nasci, mas nesse caso de órfã, não. Ela ia para uma terra, ela que ia ser estrangeira, né? Que era a Noemi, que era estrangeira, e agora ela ia ser estrangeira. Eu não iria, irmãs. Eu voltaria para minha família numa boa. Rapidinho para casa de papai. Me socorre aí. Entendeu? Então, assim, a gente critica muito órfã por essa decisão, mas pensa bem. Quantas decisões nós tomamos igual a órfã? Nós tomamos por medo, nós tomamos por receio, nós tomamos decisões por mágoa, por incerteza, por falta de fé, por não compreender, por preguiça, por canseira. Quantas decisões nós tomamos igual a órfã? A gente ler a história e criticar é fácil. Agora, pôr em prática, ela é bem complicada. Já Ruth, ela tomou o caminho inverso e ela disse, não. Que história é essa? Eu agora sou filha. Ela entendeu bem o papel dela. Eu sou filha, eu fui adotada, eu sou filha segundo a lei, você é minha mãe. Não vou para canto nenhum, eu vou onde você for. Se você pousar a cabeça aí e dormir aqui no chão, é aqui mesmo que eu vou ficar. E se você comer alguma coisa, é isso que eu vou comer. Eu vou fazer o caminho. Onde você passar a noite, eu passo. Ou você acordar, eu acordo. É isso. Eu vou com você. Eu vou fazer esse caminho de volta com você. Porque o teu povo, agora é o meu povo. A tua família é a minha família. Eu não sei quem restou lá de família. Mas seja lá quem restou lá de parente, você está voltando para lá porque alguém tem lá. Então, esse parente aí também vai ser o meu parente. E o mais importante, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa tremenda. E eu fico maravilhada por quê? Porque as duas tiveram a mesma oportunidade. As duas tiveram o mesmo tratamento. É muito claro que as duas amavam a sogra e que a sogra amava as duas. Porém, as decisões foram diferentes. Né? Isso trata de nós, porque nós tomamos decisões diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, de contexto familiar diferente, talvez até de contexto cultural, o meio que você está inserido tenha alguma diferença. Então, nada anormal nisso. Porém, quando a gente se refere a escolher a quem servir, que foi isso que Josué disse para aquele povo, escolha hoje. Olha, Deus fez isso por você, fez aquilo, mas você ainda está achando pouco? Vocês não entenderam ainda, não entenderam nada, não entenderam que tem que permanecer, não entenderam que tem que continuar? Então, escolha hoje a quem servir. É o Deus dos seus pais que você quer servir? A outros deuses? É a influência da sua cultura? Porém, ele já se posicionou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quantas vezes o Senhor espera isso de nós, né? Eu vejo, irmãs e irmãos, na decisão órfã, voltar para seu povo e outros deuses. Vejo na decisão órfã a desistência. E também vejo na decisão órfã aceitar o conselho dos traumas. Muitas vezes a gente pede conselho para os nossos traumas. A gente passou por uma dor, por uma perda, por uma doença, sabe? Por um desprezo, por uma calúnia. E a gente começa a alimentar aquilo. Ah, eu não posso fazer isso porque por causa disso, por causa daquilo. E você começa a se diminuir. Você vai se aconselhar, ao invés de você se aconselhar com a pessoa certa, se aconselhar com o seu Deus, você vai se aconselhar com os seus traumas. O que os seus traumas podem te trazer de bom? Trauma só vai te dar caminho errado. É desistir, é fracassar. Mas, em compensação, eu vejo na decisão de Ruth, Deus, um novo povo. Vejo na decisão de Ruth continuar
e se recusar a ouvir a voz da dor. Ruth passou pelos mesmos problemas que Orfa, pelos mesmos traumas, estava inserida no mesmo contexto, mas ela teve uma postura diferente. E é isso que o Senhor espera de nós, uma postura diferenciada. Por quê? A escolha sempre será nossa. A gente amanhece o dia escolhendo alguma coisa, né? Escolhe até se vai ficar mais 5 minutos na cama ou se vai levantar rapidinho. Escolhe a roupa, escolhe isso, escolhe aquilo, escolhe, né? E escolhemos se nós servimos a Deus ou não. Agora aqui, todo mundo é crente. Pelo menos o que eu estou vendo aqui, todo mundo crente. Então, vamos mudar um pouquinho essa pergunta. Vamos mudar para que qualidade de crente eu estou sendo? De que forma eu estou servindo a Deus? Com dúvida? Eu estou servindo a Deus com medo? Eu estou servindo a Deus com receio? Eu estou servindo a Deus de que forma? Né? Deus espera mais de nós. E assim, não ponha na conta de Deus, nunca devemos pôr na conta de Deus a decisão que está em nossas mãos. O que é para você decidir, Deus não vai decidir por você. Ele diz assim, olha, eu sou o caminho. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O convite não é nada bonito, né? Para me seguir é dessa forma, mas é do jeito dele. E dá tudo certo. O impressionante é que o caminho pode ser difícil, pode ser espinhoso, pode ter pedras, mas dá certo. Na companhia de Deus sempre dá certo. Lembra dos discípulos em alto mar, na tempestade? Dá certo. Por quê? Jesus estava no barco. Do jeito dele dá certo. Sempre dá certo. Então, não tenha dúvida, não tenha medo. Se o Senhor já colocou no teu coração e no teu entendimento qual é a forma, o que é que você deve escolher, está esperando o quê? É só ir, mas é só seguir. Não tem muito o que pensar. A vitória, ela está sempre na nossa decisão. Se você olhar a história de Orfa, ela acaba aqui. A gente não sabe o que aconteceu com Orfa. A gente não sabe se depois ela se arrependeu de não ter ido. Ela conheceu a fé da sogra dela. Eu não sei se ela ficou com esse pensamento. Eu não sei. A história dela acaba. A de Ruth continua. A Ruth, ela entra lá, né, na genealogia de Jesus. Lá vem Ruth. Como tantos anos depois? Né? Ela casa com Boaz, que vai gerar não sei quem, gerar até chegar lá na genealogia. Deus gosta de fazer essas coisas, né? Porque domingo eu estava falando sobre Raabe, que também entrou na genealogia de Jesus. Né? Uma pessoa improvável. E agora uma estrangeira, moabita. Improvável também, gente. Improvável. Mas o Senhor fez isso. E quando você toma a decisão certa, sabe o que acontece? Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 2. Aqui também fala de Ana, que já foi pregado aqui. Aqui já é o cântico de Ana. É o cântico de uma mulher que escolheu confiar no Senhor. Né? A história de Ana, que a Ana não tinha um filho, a outra esposa do seu marido tinha filho, que naquela cultura podia ter mais de uma mulher, né? E tinha filho e a humilhava tal.
Mas a gente vê dentro desse contexto que antes da Ana ter o filho, quando ela foi lá e orou, e o sacerdote foi rude com ela, mas depois entendeu qual era o problema dela e disse, vai, que o Senhor te conceda a sua petição, ela ainda não tinha recebido. Ela tomou postura de vencedora. Ela se levantou, o seu semblante já não era triste, ela se lavou e comeu. Essa é a postura que Deus quer de você. E depois que ela recebe a bênção, ela vem com gratidão, com a sua oferta, e vem entregar na casa do Senhor. E ela diz assim, o cântico de Ana. Então Ana orou e disse, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliquei palavras altivas, nem saia coisas árduas da tua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril, falando dela mesma, teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida. Entenda isso. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendam com o Senhor serão quebrados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao rei, e exaltará o poder do seu ungido. Esse é o nosso Deus. Fica do lado dele que dá tudo certo. Essa é a escolha certa. A vida sempre vai te apresentar bifurcações. Vai te apresentar situações que você vai ter que escolher. Aí eu falei de algumas escolhas banais, mas tem escolhas mais sérias. Tem problemas sérios para resolver. Essa é a vida. Mas fica do jeito de Deus. Fica do lado dele. Vai dar certo. Ele tem resposta. Ele tem solução. Ele tem vida. Ele tem saúde. Ele tem o sim. Ele tem o não. Aceita. É do jeito dele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E eu concluo dizendo, do jeito de Deus é melhor. Deus em Cristo nos abençoe.